Então, vamos lá. Vocês vão me desculpar, mas eu não sei falar francês. Se alguém de vocês souber, por favor, é uma oportunidade que eu gostaria de estar aprendendo a falar. Bom, Hippolyte Denisard Rivael é o conhecido codificador Allan Kardec. Nascido em Lyon em 3 de outubro de 1804, a sua família era toda de magistrados distintos na magistratura e na advocacia. Não seguiu a carreira de seus antepassados, sendo atraído ao estudo das ciências e filosofia. Apesar dessa influência grande da família de advocacia, ele não se sentiu atraído e, já tão convicto que estava de seu destino, de sua missão, ele seguiu no curso das ciências e da filosofia, e ao longo do conhecimento que vocês terão dele, vocês irão entender o porquê de ciências e filosofia. Ele foi professor, cientista e filósofo. Matriculado na escola de Pestalozzi e em Verdun, na Suíça, tornou-se um dos mais aplicados discípulos daquele dedicado professor e um dos mais zelosos propagadores de seu sistema de educação. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de Pestalozzi e da qualidade desse ensino. E foi o que ele empregou através de sua profissão de educador. Exerceu influência na reforma dos estudos da Alemanha e da França. De 1835 a 1830, fundou em sua casa, na Rua Sèvres, cursos gratuitos de física, química, anatomia comparada, astronomia e outros, sempre interessado em tornar atraente e interessante o sistema de educação. O Kardec ele nunca teve apego à matéria, e ele já tinha esse espírito humanitário, por isso ele dava os cursos gratuitamente. Escreveu várias obras de educação, entre elas Planos de Melhoramento, a Instrução Pública, em 1828, curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso de professores e mães de família, 1829. Prestem atenção aqui, além dos professores, ele também incluiu as mães também de família, o que ajudou na época. Gramática Francesa Clássica, 1831, Manual para Exames de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, 1846. Vocês estão observando o quanto que ele é inteligentíssimo. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Programa de Cursos Ordinários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia. E esse curso que ele dava no Liceu Polimático. Pontos para exame da Câmara Municipal de Sorbonne, 1849, instruções especiais sobre as dificuldades ortográficas. Ele conheceu a sua esposa, que é a Amélie Gabrielle Boudet, que era professora da Escola de Belas Artes, petista e pintora, com quem se casou em 1832. Vocês estão vendo quantas características importantes que ele tem para poder ter uma pequenina dimensão de tudo isso que ele entregou para estar fazendo toda a obra, toda a codificação do Espiritismo. Dúvidas? Não. Acho que tudo bem, por enquanto. Por enquanto. Vamos seguir. Aqui também ninguém perguntou no chat, nada, por enquanto, Herô. Está tudo tranquilo. Obrigada, querida. Continuando. Então, aqui nós vamos ter um pouco mais de conhecimento que vocês devem ter ouvido falar das irmãs Fox.
no dia 31 de 3 de 1848, assinala um marco importante para o novo movimento espírita e espiritualista mundial, pois é a partir do episódio de Hydesville, vilarejo típico do estado de Nova York, em que as crianças Catherine, conhecida como Kate, Fox Lee, e também Fox, a Lee Fox e a Margaret, que é a Maggie Fox. São as irmãs que nós já estudamos, que nós temos conhecimento dela, do quanto são importantes, porque é daí que teve todo o início desse movimento de que chamou muita atenção naquela época, cujos pais eram de religião metodista, conversam com o espírito Charles B. Rosman, um mascate assassinado e enterrado na adega da casa. Então, elas ouviam, elas conversavam com o espírito, com esse espírito. E, a princípio, eles não entendiam, né, do que se tratava, e depois, sim, tiveram mais conhecimento, mesmo porque os pais eram de religião metodista. Pequeno detalhe. Pancadas deram início. Depois veio a febre das mesas girantes, onde o mundo todo tem notícias de pessoas em volta de uma mesa, esperando-a trazer mensagens do mundo espiritual. É dentro desse contexto que surge o codificador do espiritismo. É através dessas pancadas que chamou muito a atenção na época, e as mesas girantes. Eu quero fazer uma observação aqui para vocês, que essas mesas, não é que elas giravam no ar, como as pessoas pensam, como muitos têm esse entendimento ao ler mesas girantes. Vem até na imaginação as mesas rodando no ar. Não era isso. Tá? Eram mesas que eram mesas comuns. Aí ele veio e as mesas girantes, né? Então, aí foi aí que ele começou a ter mais atenção e a observar. As primeiras informações que Rivail teve sobre os fenômenos das mesas girantes veio através de um velho conhecido, o Sr. Fortier. Isso aconteceu no final de 1854. Em 1855, Rivail encontra o velho amigo, o Sr. Carlotti, que também lhe fala dos mesmos fenômenos. Ele já tinha a atenção voltada para esses fenômenos, e aí, com esse amigo, ele acentuou mais ainda as suas observações. E mesmo diante de tudo que ele fez, de toda a obra que antecede a esse momento, que é importante que vocês tenham esse conhecimento para saber da capacidade de Allan Kardec, para que quando chegasse esse momento, ele tivesse todo o discernimento para seguir com a sua missão. Em 1854, a Europa inteira voltava suas atenções para o fenômeno das chamadas mesas girantes, considerado o maior acontecimento do século. Então, aí começou a virar como se fosse um tour, vamos dizer. Ela chamava tanta atenção que havia até um excesso, né, de querer saber de como que funcionava, mas não levaram a sério a maioria das pessoas. Segundo artigos da imprensa da época, os fenômenos se realizavam tanto nos mais eminentes palácios, quanto nos mais humildes casebres. Ele virou realmente, como está falando aqui, virou uma febre. Todos queriam ter notícias do desconhecido. Até então. Nas reuniões, o senhor Rivail presenciou os fenômenos das mesas girantes pela primeira vez na casa da senhora Blainey Maison, no final de 1855. Após algum tempo, ele passaria a assistir reuniões com a família Baldin. Foi nessa última que teve início os estudos para a edição do Livro dos Espíritos. Essas reuniões não tinham caráter sério antes da presença de Rivail. Como eu disse anteriormente, as pessoas estavam usando como um passatempo naquela época, tanto nas classes mais ricas como também nas mais pobres.
era apenas mais uma distração, um motivo de se encontrarem. Kardec e suas pesquisas. Inicialmente, Kardec começou os estudos dos fenômenos espirituais, lendo centenas de anotações que foram feitas nas reuniões da senhora Flanemison e analisou profundamente cada resposta dada às questões trazidas nas reuniões. Eu chamo a atenção de vocês, analisou profundamente cada resposta, que teve já é característico do próprio ser de Kardec, por ele ser professor, por ele ser filósofo, e já era da natureza dele esse estudo e da forma como ele se dedicou a essa obra, à sua missão. Dúvidas? Não. Uma dúvida? Não. Bom, seguimos em frente. Eu queria perguntar uma coisa. A Rosângela. Diga, Rosângela. Ele tinha algum conhecimento religioso, assim, ou não? Porque, pelo que eu li, ele era ateu, não era? No início dos estudos dele, se não me engano. Não é que ele não é assim, esse ateu dessa forma. É devido à própria natureza do ser dele. Como ele era um filósofo, como ele estudou muito, então já é uma pessoa mais voltada nesse sentido. Ele não queria puxar, ele era um professor com as crianças lá, então naquela época o cristianismo queria impor aula de religião, onde ele dava aula, e aí ele não queria de jeito nenhum que as crianças fossem manipuladas para isso, eles queriam que elas tivessem esse pensamento aberto como o dele, para escolher o que elas achavam realmente que tivesse importância. Mas ele não, a família dele todinha era, né? Então, ele não era uma pessoa, assim, um ateu totalmente. E ele não acreditava no começo mesmo, tanto que ele foi desvendar, não sei se vocês assistiram o filme dele, Allan Kardec, ele vai em várias reuniões para ver se realmente aquilo era verdadeiro ou não, e muitas vezes ele viu que realmente era só show de ilusionismo, que as pessoas aproveitavam disso para cobrar, e não fazia disso uma coisa séria, só que ele sabia que existia algo sério ali, por quê? Porque tinha uma inteligência, né? Todos esses fenômenos havia uma inteligência, tanto que foi descoberto através das irmãs Fox essa inteligência. Então, ele achava que ele tinha que, o quê? Pesquisar, ir fundo por este motivo. Então, ele era ateu completamente, não, porque toda vez que a gente acredita em algo além da matéria, a gente deixa de ser ateu. Mas ele não era totalmente fervoroso no cristianismo e também o espiritismo, ele realmente foi... O Ari? Oi? O Ari? Eu li num livro da Federação, falando que ele conhecia bastante do catolicismo e do protestantismo, né? E ele, na época, ele até se preocupou em forma religiosa, tudo, né? Mas não conseguiu. Não conseguiu. Isso, né? É isso mesmo. Então, ele Obrigada. não era, mas ele conhecia bastante, né? Isso. Né? Ele não As seguia religiões. fervorosamente. Não seguia, mas ele estudava, ele estudava, sempre foi pesquisador. Conhecia, sim. Né? Mesmo porque ele trabalhava na escola, né? Na escola de padres, da era do cristianismo, né? Obrigada, André. O livro, né, do catecismo também. Isso, verdade. Tanto que quando pediram, né, Ero, para ele dar as aulas de cristianismo, né, do catolicismo, enfim, ele não quis, né, ele optou por sair da escola, né, e começou a dar aula particular para sobreviver. Sim, foi isso mesmo, porque ele tinha já eu acredito que já estava já no caminho da missão. Sim, por isso que nós vamos descobrir mais para frente isso, né, Ero? Sim. Desse caminho dele. Para vocês observarem bem todo esse conteúdo que ele tem do ser dele, que ele traz com ele, né? E ainda mais, além de todo esse estudo, de toda essa dimensão que ele tem,
ele foi assim um homem de coragem, ele nunca desanimou perante as dificuldades, e a calma foi sempre uma das feições mais salientes do caráter dele, e ele tem também o lado humano dele. Por isso que já foi descrito que ele não cobrava, porque ele tinha esse lado humano dele já, e ele também não tinha o apego à matéria, que tudo isso ajudou para que ele chegasse a esse ponto e ele tivesse tanto o lado racional como o lado espiritual para que pudesse cumprir a missão dele. Mais dúvidas? Não, aqui está tranquilo, pode continuar. Continua. Kardec, pesquisador, passou, então, a aplicar-lhes o método experimental e os demais processos que usava no campo científico. Kardec compreendeu a revelação extraordinária que estava à sua frente. Percebeu o surgimento de uma nova doutrina que viria a mudar o rumo da humanidade. Como a Ariane explicou, ele percebeu que havia ali uma inteligência e, então, desse jeito dele ser, ele já com o método que ele tinha dos estudos, já aplicou esse método nas informações que ele estava recebendo, do que vinha do plano espiritual. Método experimental. Kardec adotou um método experimental de desenvolvimento, nunca elaborando teorias próprias. Observava cuidadosamente os fatos, comparava, deduzia as consequências. Não admitia por validade uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, formulava as perguntas por assunto para desenvolver os temas com maior clareza. Ou esse método dele, já com toda essa experiência, toda essa bagagem que ele tinha, favoreceu muito, porque ele observava, ele já era um observador inato, ele já tinha como comparar e como deduzir as consequências, e o que é, como eu falei, a humildade dele, né? Nunca elaborando teorias próprias. Não era um achismo, de maneira alguma. Achismo nem passou perto dessa obra de Kardec, porque não era da característica da pessoa dele. E não era qualquer explicação. Tinha que ter base. Tanto é que lá para frente, quando nós vamos ver as obras dele, está tudo separado em livros, para que o entendimento seja muito mais tranquilo diante de tudo isso que ele passou para fazer as obras. Aí a revelação da missão de Kardec foi no dia 30 de abril de 1856. A revelação que foi feita a Kardec de que lhe cabia uma missão deu-se na casa do Sr. Closten, sendo médium a senhora Jafé. Dizia-lhe o guia: não haverá diversas religiões, nem a mister, senão de uma, que é a verdade, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já foram lançados. Em 1855, ele recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que, em uma reencarnação anterior, havia sido druida na região das Galhas e que se chamava Allan Kardec. Daí que ele adotou esse nome, para que as obras de Allan Kardec não fossem confundidas com as obras da escola dele como professor. Ele tomou esse cuidado para que não houvesse conflitos entre essas duas situações. O pseudônimo Allan Kardec, segundo biografias, foi adotado pelo professor Ivail a fim de diferenciar a codificação espírita de seus trabalhos pedagógicos anteriores. Os espíritos, e principalmente
o que se designava com o nome de verdade, reiterava os conselhos e avisos que ele pôde dirigir a tantos quantos militam nessa seara, visando ao bem do semelhante. Vocês sabem que quem é o espírito de verdade? Que nós lemos também muito Jesus, tempo. não é? Jesus. É Jesus. Sim, é Jesus. Exatamente. Então, Jesus, com esse nome de verdade, a Kardec de que ele iria passar por vários momentos que iria ser testada a fé dele para que cumprisse a missão dele. Comunicação em 12 de junho de 1856. A médium senhorita Lino. Kardec lhe pergunta: Bom espírito, desejo saber o que pensais da missão que alguns espíritos me atribuíram. E o espírito verdade lhe responde: Aconselho-te a maior discrição. Não te esqueça que tanto podes vencer como falir. Neste último caso, outro te há de substituir, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. Tens o teu livre-arbítrio, e, portanto, cabe usar dele como entenderes. A missão depende de você. Podeis vencer como podeis falir. Tens o livre-arbítrio. Tua missão é rude. Deverá expor-te ao perigo. Levantarás ódios terríveis, inimigos obstinados. Lutarás contra a malevolência. Grande parte do trabalho já estava concluído, mas Kardec quis submetê-los aos espíritos. Então, no dia 11 de setembro, ele, na frente da médium, da senhorita Baldin, e ela, o espírito que estava que ela fez a psicofonia, lhe diz: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado muitos espíritos. Como está nesse slide anterior, aqui, ele enfrentou muitos problemas. Aqui está muito resumido, mas quem assistiu o filme teve a noção de que o quanto que Allan Kardec ele foi perseguido, e amigos que eram amigos viraram as costas para ele, e a ingratidão também, e os inimigos obstinados o perseguiram demais. E por isso que o Espírito da Verdade disse a ele que ele tem o livre-arbítrio, porque diante do que estava por vir, ele poderia ter desistido, e ele não desistiu, ele seguiu em frente, mesmo diante de saber que o desgaste de tudo isso que estava presente na sua missão, como disse também a ele que o Espírito da Verdade o alertou, também tiraria um pouco da vida, porque se ele não escolhesse a missão, ele poderia viver um pouco mais. E escolhendo a missão, a vida dele seria um pouco menos. Herô, o José Carlos colocou aqui, que missão, hein? E eu estava pensando aqui quando você falou sobre ele, com o codinome dele, Allan Kardec, aí você disse que ele foi um druida. E aí eu estava pesquisando isso também, né, na aula, e ele era um sacerdote na outra vida, e ainda ele acumulava a função de educador e juiz, ou seja, a reencarnação dele já veio com a família já de direito, né, na parte da advocacia, da magistratura, ele como educador, ele poderia também estar obstinado a continuar com a carreira da família, né, porque ele vem disso, né, mas como ele tinha essa missão, ele foi escolhido para essa missão, e ele abraçou essa missão, ele conseguiu com que não continuasse a vida dele anterior, mas ele conseguiu o quê? Fazer com que a missão dele fosse realmente colocada aqui em prova e muito bem satisfatória, né? Que foi a missão dele super satisfatória, que foi o espiritismo, né? Que faz aí 200 anos que a gente tem o espiritismo, mais ou menos.
sim, por aí, aproximadamente. E atual, continua atual. Com certeza. Continua atual. E por isso que ele já veio com todo esse suporte, e o que é também de se observar, que nós todos sabemos do véu do esquecimento. E ele, mesmo com o véu do esquecimento, ele foi até o final. Ele, mesmo diante de pensarem que ele foi um ateu, chamou a atenção dele justamente por esse lado mais racional dele, que é tão esclarecido no Espiritismo, para que nós tenhamos a fé raciocinada. E ele teve já esse raciocínio presente na montagem da codificação do Espiritismo. É verdade. Podemos seguir? Obrigada. Sim. Sim. Grande parte do trabalho já estava concluído, mas ele quis submeter aos espíritos, como eu falei, que eu voltei o slide, e aqui. Mas essa missão da espírita é perigosa e para cumpri-la são necessárias... aqui eu vou ter que diminuir aqui para poder... Ari, você lê para mim, por gentileza, que eu não estou conseguindo tirar aqui a tela? Lógico. Mas essa missão espírita é perigosa, e para cumpri-la são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos e as decepções, e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia possam lançar. Deixai que falem, permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. Allan Kardec. E ele, de fato, ele é esse precursor da felicidade, porque através de toda a sua obra, nós aqui estamos, e nós aqui estamos a estudá-la com o propósito de nos tornarmos melhor, e à medida que nos tornarmos melhor, nós nos aproximamos dessa felicidade que Jesus deixou no Evangelho para nós, e ele foi o próprio exemplo. E vejam, Herô, ele poderia desistir de qualquer forma, em todos os momentos. Por quê? Porque ele era uma pessoa influenciada, ele era um mestre, ele era estudado, e assim, as pessoas zombavam dele, tiravam sarro, porque não acreditavam que uma pessoa inteligente poderia acreditar numa coisa que não poderia ser vista, né? Que eles achavam que era fruto de imaginação, de zombar mesmo, né? De zombaria. Por quê? Porque antigamente, na época, quando começou esses fenômenos, as pessoas utilizavam de forma fútil, né? Eles queriam saber se eles iam ficar ricos, se eles iam ganhar muito dinheiro, ou se eles iam morrer logo, se aquela doença ia passar, se tinha como passar, enfim, coisas que não tinham utilidade verdadeira para o espírito. E ele foi, então, por que Jesus escolheu Allan Kardec? Porque era uma pessoa que a gente tinha certeza que, com seriedade e com tudo que ele tinha de um ser respeitável, as pessoas iam começar a enxergar com os outros olhos tudo isso. Porque imagina se fosse uma pessoa sem estudo, uma pessoa que não tinha uma ficha, né, boa, né? Jamais a gente conseguiria fazer com que isso prevalecesse, né? Tivesse um estudo. E ele não, ele é uma pessoa realmente importante que foi feita para isso. Então, em momento algum, ele derrapou. Em momento algum. Ele teve o apoio da esposa, graças a Deus, a esposa dele foi uma das que mais apoiaram ele e ajudou muito, né? E, então, assim, foi tudo feito conforme, como a gente fala, gente, quando a gente está fazendo uma coisa boa, a espiritualidade, ela está com a gente, ela ajuda a gente, ela ilumina a gente, e tudo anda para o caminho correto. Independente das pessoas tirarem sarro, ser egoístas, serem invejosos, enfim. Recebe todo o suporte, recebe a proteção. E olha que ele não era de acreditar em espíritos.
Sim. Mais o lado mais científico mesmo, né? E filosófico. A Giovana colocou aqui no chat, usou o livre-arbítrio para o bem da humanidade. A curiosidade sobre o desconhecido sempre existiu, então precisava ser tratado com muita seriedade esse conhecimento. Muito bem, e escolheram a pessoa certa, que ele tinha credibilidade. É essa a palavra. É isso mesmo, Paulo. A moral. Ele teve a moral. É isso aí. Vamos seguir? Pode seguir. As principais obras. O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que é a parte filosófica, né? Que é onde o Espiritismo vem como um corpo doutrinário, surgiu especialmente a partir do o Espiritismo, a partir desse livro, do Livro dos Espíritos, é que surge como um corpo doutrinário. E Allan Kardec, ele disse, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, que é a parte experimental e científica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, que contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E o livro O Céu e o Inferno, que fala que pode ser também como a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que foi lançado em agosto de 1868, é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e vários outros assuntos são abordados no livro do Céu e Inferno, que vocês saberão quando lerem esse livro. E a Gênese, que é sobre os milagres, as predições, segundo o Espiritismo, ele foi lançado em janeiro de 1868, e nesse livro aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. E também as revistas espíritas, que é um periódico de estudos psicológicos que com publicação mensal e teve um total de 12 publicações. As obras póstumas, que foi lançada após o desencarne dele em Paris em 1890 pelos dirigentes da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. O Kardec ele fundou em Paris a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Société Parisiense de Estudes Espíritas, em 1º de abril de 1858. Além de todo esse processo, ele também foi o fundador da primeira sociedade espírita. Mesmo porque ele já tinha toda a bagagem para poder fazer essa escola. E no dia 31 de março, ele desencarnou em Paris e chega ao fim a sua missão. Allan Kardec tinha um sofrimento cardíaco esgotado por motivo de exaustivo trabalho intelectual e já bastante fraco, entregou-se, por estar em mudança, a grande esforço físico no encaixotamento e transporte de sua volumosa biblioteca. Rompe-se-lhe um aneurisma e ele falece aos 31 de março de 1869. Quer dizer, foi o que o Espírito de Verdade havia dito a ele, que
ele chegaria a uma exaustão tamanha que isso poderia ocorrer. E como ele não tinha tempo, ele não se dava esse tempo para poder cuidar do corpo físico, ele, numa mudança que ele estava fazendo, aconteceu desse rompimento e ele veio a desencarnar. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Allan Kardec. Dúvidas? Não, acho que está tudo tranquilo. Ero, esses livros, todos esses livros que a Ero colocou, que nós vamos estudar durante o curso, o Evangelho, o Livro dos Espíritos inteiro, a Gênese, inclusive a Luciana tem essa curiosidade, né, da Gênese, da criação do mundo, tem esse, que é o livro de Allan Kardec, e o Céu e o Inferno. É que a gente tem que começar do primeiro, né? Senão a gente acaba não entendendo, porque realmente é um livro de filosofia mesmo, de ciência e de religião, que são a tríplice, né, do Espiritismo. Então, vamos com calma, né? De cada vez. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Kardec? Para a Ero começar um novo título? Eles tiveram filhos? Não. 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 Obrigada. Só alunos mesmo. É só nós em volta dele mesmo. É só nós, é verdade. Os desencarnados também que o procuraram, com certeza. Com certeza, é verdade. O Senhor também que tentaram obsediá-lo. Mais alguém? Benedita, ativa o som. Está sem som, a gente não está te ouvindo. Ela não está conseguindo, Ero. Não? Não. Então, vamos seguir. Vamos, depois ela fala. É a outra parte, a segunda parte da aula de hoje, que nós iremos falar sobre o Evangelho no Lar. Quem de vocês faz o Evangelho no Lar? A Giovana? Eu faço. Eu faço também, aos domingos. Todo domingo. Cláudia, Mas ninguém faz? Andréia, a Elizabeth. A Andréia faz também, não faz, Andréia? Eu faço. Você faz, Andréia? Eu faço, só que eu não consigo... O certo é ter um dia certo para Faço fazer. sim. Eu faço nos Eu faço todo dias domingo, aleatórios. Ari. Ah, Aqui tá ruim minha internet aqui. Eu faço todo domingo, Ari. No mesmo horário, né? isso. Mais alguém? A gente faz aqui, mas também a gente não tem conseguido fazer toda semana. Mas normalmente fazemos também. A Pâmela e a Débora. E quando eu José- viajo, faço no mesmo horário, no Isso. domingo também. Sim. Acho que todos falaram, Ero. Nós vamos começar. E, André, para você que não faz com dia e hora marcada, eu acredito que essa segunda parte da aula irá trazer esclarecimentos para você que irá orientá-lo. Sim, sim. O Evangelho no Lar. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6.
Evangelho no lar. O André Luiz explica: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza e as entidades da sombra experimentam choques ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Por isso, dizemos que quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Essa explicação que o André Luiz fala, que experimentam choques de vulto, é real. De fato, acontece quando se tem a luz da proteção do Evangelho no lar. Quando se faz no mesmo dia e na mesma hora. Que tem diferença, tá? Tem diferença. Tem a quebra. Se não é no mesmo dia, não é na mesma hora, os espíritos que eles participam do Evangelho no lar, eles podem deixar de fazer uma outra tarefa para estar ali naquele dia, naquela hora, e os encarnados não o fazem, e há essa perda, tanto para os espíritos que nos acompanham, como também para o próprio lar, que se torna frágil à luz de proteção, ou talvez nem tenha essa proteção devido à falta de assiduidade. O Herô, tem essa quebra se eu fizesse no mesmo dia, no mesmo horário, mas eu não estou na minha residência. Eu estou em outro local. Não tem, né? A quebra. Não tem, ou tem? Porque eu acredito que você avisa quando você muda o local. Isso, quando eu não estou, eu estou viajando, estou em outro local. Tem a quebra também? Assim, não estou na minha residência, que eu faço aos domingos. Aí, se eu não fizer, será que é melhor mudar a data, fazer durante a semana? Tem essa quebra? É melhor você mudar a data, enquanto você está em casa, é melhor. Vamos saber, então. É melhor você, eventualmente... Mas, assim, eu mentalizo na hora a minha residência. Eu mentalizo a que eu estou e a minha residência também. Mesmo assim. Você avisa o plano espiritual de que você vai mudar e que no próximo Evangelho Lunar será feito em outro endereço, em outra residência? Eu falo da residência que eu estou e... Não, antes de começar, não. Eu falo a que eu estou e a da minha de São Paulo também. Eu aviso. É necessário que você avise com antecedência. Com antecedência. Com antecedência, exatamente. Porque se eu entendi corretamente o que você disse, você não os avisou que não estará na sua residência. E eles se dirigem à sua residência. Certo. Então tá. Porque às vezes eu estou viajando, tem algum outro local, então tem que avisar. Sim, okay. Não é um imprevisto, certo? Não mesmo sendo assim, uma casa minha numa outra cidade, eu tenho que avisar, então, né? Sim, é necessário. Então tá, obrigada. Há fatos imprevistos, que mesmo assim eu acredito que se não for um imprevisto que te pegue e te assuste, mas caso contrário, que você, quando se não assusta, tem o discernimento de estar avisando ao plano espiritual de que aconteceu um imprevisto e de que você irá na busca desse imprevisto. E aí, tá bom, obrigada. Que seja até natural, porque os espíritas, naturalmente, quando acontece imprevistos de grandes desafios, a primeira atitude é fazer uma prece. E se é dia de evangelho, naturalmente, você estará avisando ao plano espiritual que não poderá ser feito o evangelho nesse momento. Esclareceu? Ok, obrigada. Então, vamos lá. A proteção. Se não aprendemos... Você pode ler para mim, por favor, Ari? Leio sim. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?
Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Jesus. Jesus no lar, lição 1, o culto cristão no lar. Continuando, a harmonia. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar. Quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, trazer as claridades de Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Bezerra de Menezes está no livro Temas da Vida, do Evangelho do Lar. E aqui também, como na anterior, no slide anterior, fala de proteção, os benefícios do Evangelho do Lar, da proteção, e aqui o Bezerra nos fala da harmonia que causa nesse lar que faz o Evangelho. A paz. O culto no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Emmanuel está no livro Luz no Lar, de Chico Xavier. Também é um dos benefícios. Quanto mais fazemos o Evangelho no lar, mais a paz se fortalece entre a convivência dos que ali habitam. A compreensão os espíritos em particular, os espíritos, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com sua família ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Está em André Luiz, no livro Desobsessão, de Chico Xavier. Aqui o André, ele também, além de nós, seja estudante, aqui ele deixa claro para grupos mediúnicos do quanto que é necessário. Porque a qualidade do grupo mediúnico, ele é feito da qualidade individual de cada um que compõe esse grupo. Quanto mais se faz o Evangelho no lar, quanto mais se ora e vigia, mais se tem a proteção, mais compreensão se tem, como já nós vimos, a paz, a compreensão, a harmonia no lar. E tudo isso dá suporte para que nos mantenhamos na sintonia de Jesus, para quando nós estivermos no centro espírita, participando de um grupo espírita. Porque, como vocês irão aprender, quando um dos componentes do grupo ali presente, fazendo um trabalho numa casa espírita, ele se distrai, por um instante ele se distrai, ele quebra a corrente energética que ali está presente. E isso faz com que o plano espiritual, ele tenha que dar um suporte para aquela quebra da corrente que ali se faz. E o André Luiz, ele, com todo o estudo que ele também teve, depois que vocês verão em vários livros que ele nos apresenta, vocês irão observar do quanto que é de responsabilidade de cada um dos trabalhadores de grupos mediúnicos. Dúvidas? Não.
Temos o trabalho também do Evangelho no Lar também é uma doutrinação para os obsessores, né, que acompanham a gente. Eles também estão ali ouvindo e também estão sendo doutrinados também, né? Correto, André, correto. Daí a necessidade de fazer a leitura em voz alta. Sim, sim. A iluminação. A transformação do lar em célula viva do cristianismo constitui labor impostergável. Isso porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual reposam os sustentáculos das nacionalidades progressivas. Acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Joana de Ângeles, nas Leis Morais. É mais um benefício do evangelho no lar, essa iluminação. E nós que estamos cientes do quanto que é imprescindível a estrutura familiar para que se desenvolva seres humanos do bem. Como foi feita a observação que a Ariane fez e Allan Kardec, do suporte que ele teve da família de advogados e de magistrados, o quanto que isso o favoreceu no ser humano dele. E depois, quando ele foi exercer o livre-arbítrio, ele usou de maneira correta por ter essa convivência saudável dentro da casa dele, como todos nós. Porque faz parte do equilíbrio do ser humano um lar saudável, um lar iluminado, que é um dos benefícios do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um ato de adoração a Deus, a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de união interior, mas também processo avançado de defesa exterior das claridades espirituais que acendem em torno. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. É uma reunião da família em dia e hora certos para estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando aqui ele fala também da defesa exterior, porque, de acordo com a vontade do Senhor da vida, a luz do Evangelho no lar, ele pode se expandir para os vizinhos. E até mesmo para o bairro, em que está ali sendo feito o Evangelho no lar. Para que vocês tenham conhecimento da dimensão dos benefícios que traz o Evangelho no lar, não somente para aquela casa onde é feito, mas também ao redor dela. Agora, esse aqui é o roteiro de como que se faz o Evangelho no lar. Escolha o dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do Evangelho no lar. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção de Deus e de Jesus. Faça a leitura da harmonização, que pode ser usado nos livros Vinho de Luz, A Fonte Viva, o Pão Nosso, e aí a leitura dessa harmonização é uma escolha aleatória. Faça a leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso ou na ordem sequencial dos capítulos. Comente com os demais participantes o conteúdo lido, por aproximadamente 15 minutos, evidenciando o ensino moral. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus, em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados. Nas vibrações, é feita prece pela paz do planeta,
e pela humanidade. Faço uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. As orientações. Realize sempre em voz alta. O Evangelho no Lar não pode se transformar em uma reunião mediúnica. Isso é muito importante vocês tomarem cuidado, porque, infelizmente, isso acontece. Há pessoas ainda que, equivocadamente, transformam o Evangelho no Lar em uma reunião mediúnica. Isso não pode acontecer, porque não tem o suporte para dar a proteção como se tem numa casa espírita. Não deverá transformar-se em momento de constrangimento a nenhum dos participantes. Acontece em algumas reuniões, quando tem família, de quando que se lê e tem o entendimento moral do Evangelho, pode a pessoa cutucar, entre aspas, alguém presente com a lição contida ali. E não é de maneira alguma para isso acontecer, porque é necessário que tenha harmonia. Toda conversação deve ser em torno dos ensinamentos do Cristo, mantendo o clima harmonioso. É como na aula que nós estamos dando, como em qualquer outro lugar também de aula. Vai se fazer uma pergunta, faça a pergunta de acordo com o conteúdo da aula. E aqui é igual. Se vai fazer comentários, é para fazer comentários apenas restritamente ao que está ali no conteúdo daquele momento, daquela leitura. E não deixar sair daí para que vá por aí afora por outros assuntos que são pendências da família. E finalizar com uma prece de agradecimento. Dúvidas? Não. Tranquilo. É assim que vocês fazem o Evangelho no Lar? Eu pelo menos faço assim, né? Também, mais ou menos do jeito que foi explicado agora, né? Uma dúvida, Simone. O Evangelho, você tem que sempre fazer no mesmo lugar. Precisa ser no mesmo cômodo da casa ou não? Precisa ser na mesma localização? Só na casa. O cômodo pode ser qualquer um. Ah, tá certo. Obrigada. Porque há determinadas famílias que não admitem de maneira alguma, e como a própria Marinê já falou, você pode fazer o Evangelho no Lar até mesmo dentro do banheiro. Entendi. Então, isso não implica. O importante é estar na mesma residência. Pode ser sozinha, né? Pode ser sozinha. Tá. Mesmo porque você só estará sozinha encarnada. Né? Estarão os amigos da espiritualidade estarão presentes acompanhando você que está sozinho no Evangelho. Eu faço com a minha filha, mas às vezes ela não chegou do serviço ainda, então eu faço sozinha. Não tem problema, né? Nenhum problema. Nenhum problema, Giovana. Tá bem. Mais dúvida? Então, vamos seguir. Antes de continuar, vamos fazer uma pequena simulação do Evangelho no Lar? Vamos sim. Como já foi feita a prece inicial para a aula, já foi feita a harmonização, então iremos direto para o livro, a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Né? E aí vocês irão participar dessa simulação, e após o término de uma pequena leitura que eu farei, aí todos nós poderemos estar comentando.
Eu abri aleatoriamente o livro Segundo o Espiritismo de Allan Kardec e deu no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Eu creio que já é o suficiente para nós fazermos um comentário da moral contida nessa leitura. Quem irá fazer o comentário? Por favor, não se atropele, um por vez, por gentileza. Acho que vão deixar para você, não? Eu percebi. Eu às vezes, eu só não vou comentar porque tem coisas do Evangelho que eu ainda não entendo direito. Então, por isso não vou fazer o comentário. Aqui, na minha compreensão, o que deixou claro é o orgulho. O que o orgulho faz. Né? Que todas as mazelas, as dores, os sofrimentos que nós passamos vêm de origem do orgulho. Porque é o orgulho que é o maior impeditivo de abrirmos mãos, de perdoar o que é para ser perdoado, incluindo primeiramente o auto-perdão, e que também impede o autoconhecimento, impede o reconhecimento das próprias culpas, da própria responsabilidade no que acontece a cada um. E, como ele fala aqui, né, o único meio de se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Ou se repele, ou há essa interpretação equivocada, ou mesmo muitos, eles distorcem o conteúdo das leis do Cristo para favorecer. Esse foi o meu entendimento. Mais alguém quer comentar? Oi, Ero. Quem falou eu posso? A Cláudia. Fala, Cláudia. Basicamente, fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Tá ruim o som para vocês? Tá sim, tá fazendo eco. Tá ligado o seu celular com o computador ou não? Agora o seu tá mudo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Agora, desculpa, gente. voltou. Tem que estar conectado com os dois aqui, porque num eu ouço e no outro não. Tá, pode falar. Então, eu acho que é assim, como a Aero falou, o orgulho é o principal
veneno que nós temos na nossa vida, né? E quando Jesus fala, né, sobre, eu acho que o melhor que nós temos a fazer é tomar como regra, fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, porque é o ponto onde nós não vamos errar, né? E vou fazer com que a gente tenha, a gente adquira menos débitos do que aqueles que nós já temos, né? Então, para complementar aquilo que a Ivô falou. Bom, obrigada, gente. Ok. As vibrações e a prece final, como haverá no final da aula, é por isso que eu não vou fazer agora. Vamos seguir. O primeiro culto cristão no lar. Ari não está indo. Oi, Ero. Vou passar para frente. Não está indo? Então, pausa não, tira e depois põe de novo, compartilha. Não está indo. Aperta o ESC. Também não. De novo. Não, Também? travou? Não, travou. Tá, então, vamos lá. Pausa, dá stop no compartilhamento. Uhum. Volta a tela. Yes. Agora vai de novo, compartilhar tela. Vamos ver. Vou tentar novamente. Tem como ir desde o início? Vou tentar. Só um minutinho, gente. Teve um erro técnico aqui. A gente espera. Não, ó, voltou para a mesma tela. Então, fecha ela. Você consegue? Sim, consigo fechar. Isso. Agora vai a apresentação de slide do slide atual. Vamos ver. Yes. Oba! Certo. Primeiro culto no cristão no lar. Numa noite de luar prateado, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Jesus não perdeu sequer um momento de estudar, aproveitando tudo com muito amor e sabedoria para ensinar, exemplificar, portanto, mudou o rumo da conversação e falou com bondade. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Ah, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, porque ninguém compra o resíduo da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o olheiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro responde, lavará a madeira, usará a enxó e a serra, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo,
E continuou: Pedro, acendemos aqui, em torno de nós e de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa servido o pão de cada dia, e recebes do Senhor. Por que não instilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e o pensamento edificante? O Pai, que nos dá o trigo através do solo, envia-nos. Você pode ver para mim, por favor, Ari? Está me ouvindo? Sim, envia-nos. Vamos lá. O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Uhum. Podemos ver, nas entrelinhas deste diálogo, que as pessoas que ali estavam, e o próprio Pedro, não entenderam os propósitos de Jesus. Pedro, não encontrando palavras adequadas para explicar-se, falou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Aqui foi que aconteceu o primeiro evangelho no lar. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Dúvidas? Nossa, esses alunos estão ótimos, não estão, Ari? Sem dúvidas nenhuma. Muito bom, José Carlos falou, muito bom. Não precisa ler o capítulo todo, né? Pode ser só um trechinho? Sim. Aleatório? Sim, pode ser tanto aleatório ou quando você estiver seguindo o capítulo também. E é só um trecho mesmo que você lê por causa da duração. É um trecho, tá. Sim, a duração de todo o evangelho, do começo ao final, é de 15 minutos, 20 minutos aproximadamente. É aproximadamente esse tempo, né? Sim. E eu costumo, antes da leitura, colocar algum vídeo para eu ouvir, geralmente é para ouvir, né? Porque tem muitos passes, né? Passe virtual, orações, isso posso fazer como harmonização? Olha, é mais aconselhável, se você quiser sentir a necessidade, é aconselhável você colocar música. Música? Sim. Tá bem. Eu queria tirar uma dúvida, posso? Por favor. Até peço desculpas, pode ser uma dúvida bem... enfim, talvez não tenha muito fundamento, mas eu vou perguntar. Quando vocês comentaram que a gente precisa comunicá-los, né? Então, que a gente não vai estar no nosso endereço e vamos estar em outro local, com antecedência, né? Eu fico aqui me questionando se eles, entre aspas, tudo sabem, né? Assim, estão sempre conosco, sempre nos acompanhando, eu fico me questionando essa real necessidade, né? De por que precisaria, de fato, acho que não tem problema nenhum comunicá-los, mas às vezes pode, na correria, cair num esquecimento. E por que eles deixariam, de repente, de nos amparar caso... Não, eu sei que não foi dito isso, mas talvez eu tenha entendido isso. O fato de não comunicar, olha, não vou estar nesse endereço, mas estarei em outro com antecedência. Eu queria entender melhor isso. É porque o plano espiritual, eles têm uma administração do tempo que nós desconhecemos. E eles têm já a programação. E quando não acontece isso, como eu expliquei, eles vão até aquele local e não haverá o evangelho no lar, e diante da necessidade da ajuda do planeta, os minutos, não é como nós temos, no momento evolutivo em que nós nos encontramos, nós entendemos que não tem um porquê, como você está colocando, né? Não haverá prejuízo. Nós temos esse entendimento, que não haverá prejuízo,
quando há, sim, há o prejuízo. Porque, como vocês vão aprender mais lá para frente também, quando se escolhe não fazer o bem, o mal você já fez. Entendi. E é uma questão de Pero, respeito. Diga. posso falar minha experiência para a Lu? Como eu Pois faço? Ô, Lu, eu faço assim. Então, eu faço o evangelho toda segunda-feira às 18, né? Aí, eu não sei ainda se eu voltar outra segunda-feira, certo? Então, vamos supor que eu receba a informação que eu não vou voltar de viagem no domingo e volto na segunda. O que eu faço? Eu, na hora da minha oração, uma oração da noite, ao dormir ou ao acordar, eu já mentalizo Jesus e a espiritualidade e falo que o próximo evangelho meu, eu não estarei presente, mas estarei em pensamento. Então, se eu não puder fazer lá onde eu estou, não tem problema. No mesmo horário, eu faço uma oração e mentalizo. Eu mesma posso estar numa rodinha de pessoas, numa reunião, ou numa praia, ou num almoço, enfim. O que vale é o nosso pensamento. Então, às vezes eu não aviso antecipadamente uma semana bem no dia do meu evangelho, eu fico sabendo no final da semana. Isso. Aí eu já faço a minha oração, como eu faço de costume, e já mentalizo a espiritualidade, né? Indo com essa agenda para minha casa na segunda-feira, e eu falando para eles que eu não vou poder estar presente, mas que eu vou estar mentalmente. Em espírito, Naquele né? dia, na segunda-feira, às 18 horas, que você não está na sua casa, mas independente de onde você estiver, você faz ali um pensamento e uma oração. Isso. No caso da Andréa, como ela vai estar numa outra residência de veraneio, ela vai fazer o evangelho normal, que é o evangelho da família, evangelho no lar, e ela mentaliza também a casa dela. E a gente que vai estar numa reunião, vai estar numa festa, vai estar em algum lugar que não pôde, a gente mentaliza também. Entendi. Tá certo, obrigada. Tá? Você entendeu que você pensou que ficava sem a proteção? Eu imaginei, ou eu estou realmente prejudicando, vamos dizer assim, né? Porque eu marquei um compromisso e não cumpri. Então, né, enfim, assumi um compromisso e não cumpri, enquanto eles poderiam estar, na verdade, ajudando um outro lar ou outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, né, se tem um imprevisto, alguma coisa de última hora, mesmo no ambiente familiar, às vezes acontecem situações que nos, entre aspas, né, nos impedem de fazer aquilo ou aquilo outro que a gente se programou a fazer, né? Então, às vezes, dentro da nossa casa mesmo, né? E outra, Lu? Alguma situação que, enfim, que não permite, né, naquele momento, você fazer o que você gostaria. Então, por isso que eu perguntei. Mas o que vale, Lu, assim, que você tenha respeito. Sim. Você tem esse respeito, que você ter respeito significa que você tem responsabilidade de estar avisando. E a humanidade, muitos espíritas não têm essa consciência da responsabilidade que se tem. Porque no plano, como eu repito, no plano de evolução no qual nos encontramos, nós temos um entendimento equivocado de que, em 5 minutos, eu vou descansar 5 minutos. E quando lá na espiritualidade não existe esses 5 minutos de descanso. Entendi. Esses 5 minutos pode se salvar muitas almas e muitos espíritos. E nós temos esse equívoco na interpretação. Né? Só não será, por exemplo, se você não está na sua casa, a totalidade dos benefícios do Evangelho no Lar não ocorrerá, porque você não estava ali e não seguiu como todo o roteiro do Evangelho no Lar. Mas você estará na sintonia, porque o que nos dá a proteção, o que nos dá toda a dimensão de suporte, de entendimento, de compreensão, de resignação, que é de luz, é a nossa sintonia. Porque mesmo que pessoas que estão em casa fazendo o evangelho, mas não estão na sintonia do evangelho, esse evangelho não terá valor. Entendi. Eu me questiono também. Tranquila de que eu fiz o evangelho, mas
Entendi. Como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pede e Obtereis. Até então, antes de conhecer o conteúdo, nós pensávamos que é simples fazer uma prece. Sim. Após o conhecimento, nós aprendemos até mesmo a orar. E é o mesmo que acontece com o Evangelho no Lar. Tá certo. Eu queria só abrir um parênteses, que eu me questiono também, porque aqui, pelo menos, né, na minha casa, sou eu, meu marido e minha filha. Eu não sei até que ponto eu conseguiria unir, de fato, a família para ter esse momento, né? Eu, sem dúvida alguma, assumo esse compromisso, né? Mas nem todos, talvez, participem. Então, às vezes eu me questiono nesse sentido, assim, né? Por isso que eu falei, mas e se eu não conseguir naquele momento, naquela hora, naquele dia, ou de repente tem um outro dia que está mais tranquilo, onde eu tenho, né, que nem hoje, eu reservei para aula e etc. Então, por isso que só que eu perguntei e fiquei um pouco com dúvidas, né? Mas agora já esclareceu. Sim, mesmo você fazendo sozinha, você estará sozinha apenas fisicamente. Eu faço o Evangelho sozinha. Entendi. Oi, Ero. Eu também. Alô? Pode falar, Andréia. Oi. Eu faço sozinha, né, com os espíritos, né, mas sozinha porque meu marido, meus filhos, não, eu convido, mas eles não querem fazer, né? E quando eu era solteira, meu pai é evangélico. Aí, quando eu conheci a doutrina, eu fazia sozinha no banheiro, escondida, o evangelho. Toda semana, você acredita? Dentro do banheiro, mas eu fazia. Uhum. Escondida, mas fazia. Você só está sozinha no plano de encarnados, mas espiritualmente... É como na sala de aula presencial, o Costa já esclareceu para nós. Nós estamos ali, independente da sala, com 20, com 15, com 10 ou com 30 alunos, mas estar presente espiritualmente ali na sala, pode estar presente 400 espíritos ali aprendendo junto. Mas mesmo você fazendo sozinha, quem estiver na casa está se beneficiando, né? Sim. Mesmo que a pessoa não queira fazer, tiver em outro cômodo, por exemplo, está sendo beneficiado da mesma forma, né? Sim. Igualmente. Só que você releve a sintonia individual de cada um. A Benedita está falando, mas eu não estou ouvindo porque ela... eu estou vendo aqui. Benedita, tá muda. Eu vou pedir para você ativar o som, ver se você consegue. Nem tá indo, não tem som dela. Não tem. Tá sem som. Você pode escrever no chat, Benedita. Tem um bate-papo aqui, ó. Tem uma nuvenzinha. Deixa eu ver, acho que conseguiu? Não. Não. Tá sem som. Você não está muda, mas está sem som. Exatamente. Entendeu sobre os benefícios para quem não participa, que também tem que relevar e levar em consideração a sintonia individual de cada familiar? Eu entendi. Sim. Então, vamos seguir. Porque o Evangelho no Lar. A família reunida, ao fazer a oração e ligação com Jesus, estará batendo à porta e, conforme disse Jesus, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pede e se vos dará. Imediatamente, mensageiros irão ao encontro do lar, a fim de ajudar e ensinar o caminho. A criança que aprende desde cedo os ensinamentos de Deus faz discípulo natural do Mestre e, por sua vez, formará seu lar baseado na caridade e no amor. Está no livro Evangelho no Lar. Mais uma vez aqui, feita a observação da necessidade da qualidade do lar.
Segundo Emmanuel, quando os ensinamentos do mestre vibram entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação insensata é ouvida sem revolta. A calúnia é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brecha para insinuar. Daí a necessidade do que foi falado nas orientações, de se manter o foco no assunto do Evangelho e também não causar constrangimento a outros presentes no Evangelho. Mas quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o ar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. Nesse caso, o embaixador espiritual da casa de Isabel é o próprio Isidoro, o esposo desencarnado, que isso está sendo citado no Evangelho no Lar, nesse livro, Evangelho no Lar. André Luiz explica, mais uma vez, como já foi dito, o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza e as entidades da sombra experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Por isso dizemos que quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Herô, desculpa te incomodar, só te falar, falta 4 minutos, tá? Da aula, desculpa. No meu faltou 3. Meu Deus. É que tem um pouquinho mais. Vai lá. Tem. O Evangelho no lar para as crianças. O lar é a nossa primeira escola. Nele influenciamos os outros e somos influenciados. É o lugar onde espíritos, mergulhados no esquecimento temporário em um corpo carnal, recebem dos pais um mapa de inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para uma nova existência. As crianças podem e devem participar do Evangelho no lar. Podem ser usados livros didáticos infantis. A Cartilha do Bem, A Vida, a Fala, Pai Nosso, Alvorada Cristã, Os Filhos do Grande Rei, Jesus no Lar e Coleção Conte Mais. Limpeza espiritual. A casa que faz o Evangelho no lar, há um mês já tem uma luz pequenina, em volta com uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há 10 anos tem uma enorme luz, pois cada vez aumentam mais os clarões espirituais. A leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Desculpa, vou ler novamente. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, saúde e paz. Jesus no lar é vida para a família. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do inevitável. Distende tua casa. Essa parte eu não consigo ler. Ari, lê para mim, por gentileza. Oi. Distende tua casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece de comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel com aqueles que amas, nas diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Obrigada. Nada.
Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Demora a te anular para que o divino hóspede também possa aí se demorar. E quando as luzes se apagarem, à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, a fim de que em casa, mais uma vez, possas ter Jesus contigo. Espírito de Joana de Ângeles. Final da aula. Como nós estamos em cima do horário e ainda falta as vibrações e a prece